Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria poder retornar aqui. Eu já fiz parte da família Novas de Paz, lá da congregação da Pioneira. Acho que eu cresci na Novas de Paz. Cresci não, né? Crescer não dá pra dizer que eu cresci não, mas eu comecei a frequentar a casa do Senhor na congregação da Pioneira. Eu devia ter 8 anos de idade, né? Eu fui de lá para outro ministério com 17, então eu fiquei bastante tempo. Foi uma igreja que me ajudou a amadurecer muito como cristão, porque aquele que é cristão na Novas de Paz, irmãos, ele não amadurece, tem alguma coisa errada, porque a Novas de Paz ela é uma escola, e nós estamos aqui para crescer cada dia mais em Cristo, né? Primeiramente eu quero parabenizar o grupo Pérolas de Cristo por mais uma festividade, agradecer pelo convite, a líder Camila, pastor Almir, pela confiança de mais uma vez poder ministrar aqui. Também parabenizar esses adolescentes. Gente, todo respeito aos jovens, tá? Mas eu me amarro em grupo de adolescentes. Eu já liderei grupo de adolescentes por 2 anos. É um grupo que chega junto, que na hora bate o pé e fala: eu não vou participar, eu não vou fazer. Mas quando chega na hora, tá todo mundo ali participando, tá todo mundo ali fazendo, não atrasa. É maravilhoso, porque eles fazem birra na hora de ensaio, mas chega na hora, chega junto, com garra, com vontade, um ajudando o outro. E eu amo que Deus possa dar crescimento a esses adolescentes, que vocês possam crescer e se tornar jovens abençoados, tementes a Deus. Irmãos, para eu não me estender muito, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Não vou fugir do tema, mas o Senhor tocou no meu coração nessa palavra, porque não tem como nós falarmos de identidade, de quem nós somos, se não falarmos da criação, de quando nós fomos gerados. Então abra suas Bíblias em Gênesis 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Os irmãos acharam? Diz assim: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Pai, juntamente com a oração do teu filho, eu quero te pedir nessa noite que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras, Pai. Falou no coração da tua igreja, Pai, aquilo que ela precisa ouvir, Senhor. Eu te peço, Pai, faça a tua vontade neste lugar, porque ela é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é uma passagem bem conhecida. Quem aqui nunca ouviu falar sobre Adão e Eva? Né? Muitas das vezes a gente até zoa que hoje a gente tem que trabalhar por culpa de Adão e Eva.
Senão era pra gente estar correndo agora no meio das plantas junto com os bichos, tudo feliz, sem problema nenhum. Mas quando eu estava pensando nesse tema, sobre resgatar a nossa identidade, eu li o tema que foi proposto e eu fiquei me perguntando ao Senhor uma outra palavra que eu poderia ler. E eu rodei a Bíblia e eu falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa, de algo que possa focar em alguns corações. E Deus me fez pensar em Adão e Eva, porque nós vamos ver que Gênesis, ele é o livro das origens, onde fala da criação do mundo, de Deus separando as águas, separando o dia da noite, os animais do mar, os animais terrestres, os animais do céu, separando as plantas. Deus cria tudo. E quando Ele cria tudo com a autoridade da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja o firmamento, e houve o firmamento. Tudo Deus cria com a autoridade da sua palavra. Porém, quando chega no homem, Ele não dá apenas uma ordem. Ele não fala, homem, haja, não. Ele pega do pó da terra, modula o homem com as suas mãos, conforme a sua imagem e semelhança, e põe nele o sopro de vida. Em outras traduções, no original, para sopro é espírito. Deus coloca no homem o seu espírito. Então já quero começar dizendo aqui que você não é qualquer um. Porque infelizmente nós vivemos uma geração que o complexo de inferioridade grita, que é uma crise existencial absurda, uma geração que não sabe quem é, uma geração que não sabe o que tem que fazer. Você foi formado à imagem e semelhança do Criador. Então todas as vezes que você se olhar no espelho e se sentir uma pessoa fraca, se sentir uma pessoa incapaz, lembre-se que você foi formado à imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Você não é qualquer um. Você não foi pego de uma moldura qualquer. O próprio Criador te fez imagem e semelhança dele e colocou em você o espírito de vida. Ele colocou em você parte dele, parte do seu espírito. E agora nós vamos ver que Deus cria um jardim no Éden para colocar o homem. E isso aqui me chama muita atenção, porque Deus tem tanto cuidado com o ser humano, que Ele não apenas cria o homem e joga na terra e fala, se vira, não. Ele planta um jardim, com árvores que dão frutos, tudo do bom e do melhor, para que o homem viva. Então deixa eu te falar, Deus te formou para viver uma história que já estava escrita. E isso me faz lembrar de Jeremias, quando Deus fala, antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. E antes de te gerar no marido da tua mãe, eu te consagrei. E as nações te dei por profeta. Deus criou o desígnio de profeta. E então criou Jeremias para viver essa obra. Talvez você está achando que sua vida é sem sentido. Antes de você existir, Deus criou a sua história para então te colocar nessa história. Talvez você olhe e fale, eu não sei qual é o rumo da tua vida, mas tem um Deus que sabe. Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não foi plantado aqui de qualquer maneira. Antes de te criar, Deus já havia criado o propósito da sua vida. Se encontre em Deus. Porque o nosso problema é que às vezes nós queremos encontrar o nosso propósito lá fora. E nós vivemos dentro de um labirinto, porque a gente não encontra uma saída e a gente pensa, eu caminho para cá e eu não vejo nada, eu caminho para cá e eu não consigo me encontrar, porque você vai se encontrar em Deus. Às vezes a gente bate cabeça e a gente fica, meu Deus, o que eu devo fazer? Eu tentei isso aqui, não deu certo, eu tentei isso aqui, não deu certo. Jesus está falando aqui, tenta uma vida de intimidade comigo e eu vou te mostrar aquilo que eu tenho para você.
Então, antes de Deus te criar, Ele já projetou uma vida para você. Você só se perde se você quiser. O filho pródigo tinha tudo em casa, mas ele decidiu sair e viver uma vida que não era para ele. E depois ele volta arrependido, depois de não ter mais nada, lembrando que ele tem um pai. Talvez se ele tivesse entendido que o lugar dele era na casa, ele não teria passado por tudo aquilo. Talvez se ele tivesse entendido desde o começo que o lugar dele era ali, vivendo do bom e do melhor que o pai havia para ele, ele não precisaria desejar comer a comida dos porcos. Então se encontre em Deus. Você não está aqui por acaso. E Deus coloca o homem no jardim, e ele tem uma simples missão, irmãos: cuidar do jardim. Só. Única ordenança, única observação que Deus deixa: ó, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas. Irmãos, às vezes Deus nos priva de algo para o nosso bem e nos dá 1 milhão de outras coisas. Fala, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer isso daqui. Só que a gente insiste em focar naquilo que não é para fazer. A Bíblia vai dizer que agora a mulher está no jardim e havia um animal nesse jardim que era o mais astuto e o mais sagaz de todos os animais, que era a serpente. E ali ela começa a conversar com Eva. Ela fala: olha, Deus não te disse que você pode comer de qualquer fruto daqui desse jardim? E Eva, como uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela diz: então, eu posso comer de quase todos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é o problema, irmãos? Que a maioria das pessoas que erram, elas sabem o caminho certo. Ela sabia que ela não deveria comer. E ali a serpente continua tentando induzir a mulher, e ela fala: olha, saia tudo caô. Deus disse isso porque Ele sabe que do dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe qual é o problema, irmãos, aqui? Que Adão e Eva deveriam estar juntos, cuidando do jardim. E às vezes a gente perde o foco, porque aquilo que a gente deveria estar cuidando, a gente está deixando de lado para ouvir serpente. A gente só cai porque a gente começa a abrir mão daquilo que Deus ordenou e começa a dar ouvido para quem não deveria. A Bíblia diz que a serpente se aproxima de Eva. Cuidado com quem se aproxima de você, porque nem todo mundo quer o seu bem. O diabo, irmãos, ele se disfarça de anjo de luz. Ele não vai chegar de qualquer maneira. Ele vai se caracterizar da melhor forma. Ele vai vir com o melhor assunto, com a melhor proposta, para te induzir. E às vezes você está pensando: caramba, apareceu uma amizade que conversa comigo de uma maneira que ninguém nunca conversou, me compreende de uma maneira que ninguém nunca me compreendeu. E o diabo está por trás. Isso aí está do jeito que eu gosto. Você sabe para que você foi chamado. Você sabe aquilo que Deus te ordenou. Pare de dar ouvido para a serpente. Pare de dar ideia para aquilo que está tentando te tirar do foco. Se Deus falou que é não, é não. Aí a serpente chega: não, isso não tem nada a ver. E quantos não tem nada a ver a gente ouve hoje em dia? Que isso, cara, mas você é novo. Ficar lá dentro perdendo seu tempo na igreja, isso aí não tem nada a ver. Não pode ficar de vez em quando aqui, ó. Ah, que isso, irmão? Esse negócio de casar, pelo amor de Deus.
E o pior é que a gente deixa isso entrar na nossa mente. E a gente vai alimentando aquilo ali. E a gente vai alimentando e alimentando. Isso faz eu me lembrar de José. Sabe por quê? A mulher de Potifar, ela não tenta só uma vez. Ela fica ali, ó, induzindo José, chamando José, até que ela vê que só chamando não dá certo, então ela tenta agarrar ele. Só que diferente de muitos da nossa geração, José corre. Ele tem uma postura de servo. A pergunta é: qual tem sido a tua postura quando as tentações tentam te agarrar? Você lembra quem você é na hora da tentação? Você lembra quem Deus te chamou para ser na hora da tentação? E aqui Eva começa a cogitar a hipótese de comer aquele fruto. E isso aqui me chama muita atenção porque eu vou atender. E aqui, ó, e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, irmãos, nem tudo que é agradável aos olhos é agradável para a sua vida. Porque tem coisas que é agradável aos seus olhos. Porque você acha que o diabo vai te tentar com algo que ele sabe que na primeira você vai fugir? Não, irmãos. Ele vai vir te tentar com aquilo que é agradável aos seus olhos. Que você olha e fala: isso é uma boa proposta. Não é todo dia que eu recebo uma proposta dessa. É bom, a tua carne começa, talvez uma oportunidade dessa tu não vai ter de novo. Ah, mas os outros frutos do jardim não tem graça. Esse aqui ele vai te trazer o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. E o nosso problema muitas das vezes é isso, é querer ser aquilo que nós não fomos chamados para ser. A serpente tenta induzir ela, sabe por quê? Porque era Satanás disfarçado, porque ele tentou assumir também um lugar que não era dele. E é assim que ele tenta nos derrubar, tentando nos levar para um lugar que não nos pertence, para um lugar que não é nosso. Ei, resgata a tua identidade. Quem é você? Você não nasceu para ser uma pessoa que Deus não te chamou para ser. A Bíblia vai dizer que Satanás ele tinha uma alta posição no céu, que ele tinha pedras preciosas cravejadas na sua roupa, e são as mesmas pedras que os sacerdotes carregavam. Então ele tinha uma função sacerdotal. Qual era a função dele? Conduzir os louvores a Deus. Só que num momento ele acha que ele pode assumir o lugar de Deus, que ele pode subir ao trono do Senhor e tomar aquele lugar que não era dele. E quando ele cai e ele vê o homem que foi feito à imagem e semelhança dele, ele fala: era isso que eu queria para mim, ser imagem e semelhança de Deus. Ele fala: eu vou tirar isso do homem. E é isso que o diabo quer tirar de você. Ele quer tirar a sua imagem e semelhança com o Criador. Ele quer tirar a tua identidade, ele quer tirar a tua essência. Ele quer te transformar numa pessoa que você não é. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos perceber. E nós só vamos entender quem nós somos quando tivermos uma vida de intimidade com o Pai. Uma vida de busca. Ah, mas eu não sei quem eu sou. Porque você não ora. Porque não lê a Bíblia. Porque a palavra não nos deixa enganados daquilo que nós temos que fazer aqui. O nosso problema é que nós queremos ser cristãos que têm intimidade com o Pai, sem regar uma intimidade com o Pai. Intimidade com Deus é como uma planta que você precisa regar e cuidar todos os dias. Não é orei 10 minutos aqui, tá bom. Orei o suficiente para a semana. Oro nos dias de culto, já é o suficiente. Irmãos, a sua atitude lá fora diz mais de quem você é do que a sua atitude aqui dentro. Porque aqui é muito fácil eu colocar a camisa do congresso, colocar uma camisa social, uma gravata, falar: eu sou crente, eu sou cristão. Isso é fácil, irmãos. Qualquer um pode ser o joio no meio do trigo.
Mas a pergunta é: quem é você lá fora? Quando quem te cerca são ímpios, você se mistura ou você é diferente? Você entra no assunto ou quando as pessoas te olham e falam, muda o assunto, porque quem chegou é diferente. A gente já não sabe mais o que é isso. Porque quando a gente olha e fala, fulano da igreja, aí o ímpio olha, fulano? Saia crente onde? Estava ontem lá xingando com a gente. Infelizmente isso é muito triste. Sabe por quê? Infelizmente esses que mancham a reputação da igreja, do corpo de Cristo, não são apenas pessoas que frequentam. Muitas das vezes são pessoas que estão tocando, são pessoas que estão com o microfone na mão cantando, pregando e sujando o nome do Senhor. Às vezes eu olho alguns flyers e eu falo, meu Deus, se esses pastores soubessem quem é, não estaria colocando em cima do altar para ministrar sobre a vida dos outros, uma vida que não tem. Quer ministrar santidade sendo que não vive santidade. Quer cantar devoção sendo que não vive uma vida de devoção. Nós precisamos de uma geração que sabe quem é, uma geração que tem identidade, uma geração que não tem medo se vão virar as costas para ele lá fora porque ele é diferente. Ah, mas se eu mudar, mas se eu não for igual eles, vão virar as costas para mim. Se eu tiver a postura de crente no meio deles, eu não consigo me enturmar. E infelizmente nós estamos mais preocupados em ser aceitos aqui do que ser aceitos por Deus. Quem é você lá fora? Qual é a tua posição? Resgata a tua essência, aquilo que Deus te chamou para ser. E agora nós vamos ver das histórias mais tristes da Bíblia, que é o homem que durante a viração do dia conversava com o Pai, agora reconhece a sua nudez, o seu pecado, porque agora ele conhece aquilo que é certo e é errado. E quando Deus desce, eles se escondem por vergonha. Aquele que deveria se orgulhar da intimidade que tem com o Pai, agora sente vergonha de entrar diante de Deus por conta do seu pecado. E quantas das vezes nós nos encontramos assim? Não conseguimos ter coragem para orar, porque nos achamos insuficientes por conta do nosso pecado. Fala, eu não sou digno de falar com Deus. E é isso que o diabo quer. E ele te acusa. E muitas das vezes ele fala assim, você vai lá para a igreja? Estava todo errado ontem, agora quer pagar de crente. Estava fazendo um monte de coisa que não devia, agora quer botar uma Bíblia embaixo do braço. Você quer enganar quem? E muitas das vezes nós nos olhamos no espelho, falamos, eu não sou digno. E não somos. Por isso que nós vemos a graça de Deus. Sabe o que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça dele foi derramada sobre nós. Nós não merecíamos, mas um cordeiro puro, santo, sem mancha, sem pecado, se entregou e derramou o seu sangue para carregar sobre ele a culpa dos nossos pecados. Ele carregou sobre ele a nossa morte, a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Então, se você se sente pecador hoje, eu quero te perguntar, por acaso o seu pecado é maior do que o sacrifício de Cristo? Todas as vezes que você olha e fala, pai, eu não posso porque eu pequei, você está dizendo, pai, o teu sacrifício não tem poder para me purificar. Todas as vezes que você acha que o seu pecado te impede de entrar aqui, você está dizendo, Jesus, o teu sangue não tem poder para me remir dos meus pecados. Mas o sangue dele vai além. Quando Deus chama Adão e Eva aqui, sabe o que era isso? Uma oportunidade de arrependimento. Deus não queria que eles se escondessem. Deus queria que eles falassem, Senhor, eu errei. Só que ao invés disso, eles começam a jogar a culpa um no outro.
E o maior erro da igreja hoje em dia é não conseguir reconhecer os seus erros. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos arrepender, e para que haja arrependimento é necessário nós reconhecermos os nossos erros. Eu sei que às vezes é doloroso nós nos ajoelharmos e pedirmos perdão a Deus, mas peça perdão e saiba que a tua essência está em Deus. Saiba que Ele tem uma história para você. Todas as vezes que você se sentir perdido, entenda que antes de Deus te criar, Ele criou a sua história, e Ele te colocou aqui para viver um propósito que foi estabelecido por Ele bem antes de você nascer. Talvez você está aqui: Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. E Deus está: se alicerça em mim que eu vou te mostrar. Se apoia em mim que eu vou te mostrar aquilo que eu tenho para a sua vida. É questão de intimidade. Ei, jovem, desperta para resgatar a tua identidade. Chega de tentar copiar uma identidade que não é sua, de tentar ser quem você não é. Porque infelizmente nós temos uma geração assim, que quer cantar do jeito que o outro canta, quer pregar do jeito que o outro prega. Deus não te chamou para ser igual ao outro, Deus te chamou para ser do jeito que você é. Deus te chamou para ser do seu jeito nele. Ele te deu uma essência única. Você não nasceu para ser igual a ninguém, você nasceu para ser você. Ah, mas porque fulano prega melhor, porque fulano canta melhor? Fulano é fulano, você é você. Deus vai te usar do teu jeito. Ah, mas o meu vocabulário é diferente, eu falo cheio de gíria. Você não sabe se Deus te chamou para um grupo específico de pessoas. Deixa Deus te usar, irmãos. Aquilo que precisa ser mudado é Ele que vai mudar. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos molda. Porque às vezes nós queremos forçar algo que não é para forçar. Ele é o oleiro, nós somos apenas um vaso. Deixa Ele te moldar. Se for necessário, deixa Ele te quebrar e te refazer. Porque às vezes Ele precisa quebrar. Às vezes precisa tirar algumas impurezas. Quando nós vamos ver lá em Jeremias 18, o vaso se quebra na mão do oleiro. E às vezes não é nem Deus que te quebra, não. Às vezes somos nós que nos quebramos por conta de erros, por conta de falhas. Mas posso falar uma coisa? O oleiro torna a fazer um vaso novo. Talvez você pense: eu estou quebrado. E o oleiro: tá, pode deixar que eu faço outro. Mas eu estou em cacos. Confia que eu faço outro. Talvez você está olhando e está falando: não tem mais jeito para mim. E Deus está falando: ah, se você soubesse o que eu posso fazer. Talvez você está olhando para as suas dificuldades e está falando: Senhor, eu não consigo vencer isso. Deus está falando: ah, você enxerga agora. Se você visse o que eu estou vendo lá na frente. Se você pudesse ver o futuro que eu preparei para você. Nós somos limitados ao agora. Infelizmente nós só conseguimos enxergar a nossa dor agora. E Deus está falando: continua firme, porque as tribulações do tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nosso problema é ser imediatista demais, querer tudo para hoje. Deus me fez a promessa hoje, eu quero que se cumpra hoje. Deus falou que eu ia me tornar um empresário, que eu ia me tornar um pastor, que eu ia me tornar um pregador, eu quero que isso aconteça hoje. Tem um tempo. José sonhou que governaria. Mas agora, pergunta se ele imaginava que antes disso ele ia ser jogado numa cisterna, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia ser acusado de estupro, que ele ia ser preso injustamente. José não tinha culpa de nada daquilo que ele sofreu,
mas era necessário passar por tudo aquilo para que ele vivesse o propósito. E só vive o propósito quem suporta o processo. Então suporte o processo. Deus está forjando a tua identidade. Sabe para quê? Para você não se perder lá na frente. Às vezes nós ouvimos: Deus está preparando uma bênção especial para você. Não. Deus está preparando você para uma bênção especial que Ele já tem preparado. Aquilo que Deus tem para a sua vida já está pronto, mas Deus está te moldando para conquistar. Sabe por quê? Deus não vai te entregar hoje aquilo que você vai perder hoje. Ele sabe da sua capacidade de administrar. Lembra da parábola dos talentos? Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Às vezes a gente quer receber muito agora, mas a gente não está tendo capacidade para administrar tudo agora. Então deixa Deus te moldar, deixa Deus te forjar, para que então Ele possa te entregar tudo aquilo que Ele tem para você. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus tem para nossas vidas hoje. Se alicerce em Deus e viva a identidade que Ele tem para você, a essência que Ele colocou em você. Não queira viver a identidade de outra pessoa, porque você não nasceu para ser outra pessoa. Deus te criou desse jeito, para que você seja usado por Ele desse jeito. Então apenas se entregue numa vida de intimidade, e não dê ouvidos às serpentes que tentam todas as vezes nos tirar do foco, nos tirar do caminho, daquilo que Deus preparou para nós. Se Deus falou não, é não, e confie, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.